A parábola do semeador é uma história ensinada por Jesus para mostrar as diferentes formas que o evangelho é recebido na vida das pessoas. Jesus ensinou diversas parábolas como essa, com histórias simples do dia a dia para explicar o reino de Deus. A parábola do semeador você vai encontrar em Mateus no capítulo 13, do 1 ao 23, em Marcos no capítulo 4, do 1 ao 20 e em Lucas no capítulo 8, do 5 ao 15. Mas eles têm alguns significados. Quando você ouvir se referir à semente nessa parábola, é a palavra de Deus, o evangelho na pessoa do próprio Jesus, que é o verbo vivo. O semeador. O semeador é quem anuncia a palavra de Deus. Os 4 tipos de solo. São os diferentes tipos de pessoas e as suas reações quanto à semente. E a beira do caminho? A beira do caminho são pessoas que ouvem, mas não creem. Têm coração duro, não receptivo à palavra de Deus. As aves que comem as sementes são símbolos de Satanás que vem e tira-lhes a palavra para que você não se salve. O solo rochoso são pessoas superficiais, ouvintes emotivos, mas com entraves internas que impedem o evangelho de criar raízes profundas. O calor do sol são problemas, provações, intolerâncias ou rejeição por causa da fé em Cristo que fazem algumas pessoas se desviarem. O solo com espinhos são pessoas que ouviram, mas com o passar dos dias são sufocadas por preocupações deste mundo e prazeres da vida. Os espinhos são as riquezas terrenas, os negócios que despertam ambição, ganância e paixão, enfim, é o amor por tudo que não é de Deus. O solo fértil são pessoas que ouviram a palavra de Deus e recebem-na com fé, com o coração honesto, reto e dão fruto, mesmo que para isso tenham que enfrentar as dificuldades da vida. Nessa parábola, Jesus diz assim: ouçam, um lavrador saiu para semear, enquanto espalhava as sementes pelo campo. Algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, e cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil, e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Jesus contou essa ilustração de sementes sendo lançadas em diferentes tipos de solo para explicar os diferentes tipos de respostas que as pessoas dão quando ouvem a palavra de Deus. E principalmente chamam-nos a atenção para que tipo de resposta nós próprios damos ao Evangelho. E uma multidão ouviu ao Senhor enquanto ensinava à beira-mar. Depois, quando estavam reunidos seus discípulos mais próximos, Jesus explicou o significado. Se vocês não entendem o significado desta parábola, como entenderão as demais? O lavrador lança a semente ao anunciar a mensagem. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e a toma deles. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora recebem com alegria. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo frutos. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Na parábola do semeador, vemos 4 tipos de solo explicados. A parábola do semeador ensina-nos que as sementes foram lançadas em diferentes tipos de solo. A Bíblia tem sido anunciada a diferentes pessoas em todo o mundo. Todos que já ouviram o Evangelho de Jesus Cristo assumem uma postura em relação à boa semente. Por isso, convém refletir sobre quem nós mesmos somos nessa ilustração. Quando se fala o solo à beira do caminho, há pessoas que ouvem o Evangelho e a rejeitam, se opõem ou simplesmente não compreendem o que é central na fé em Jesus Cristo. Infelizmente, neste caso, a semente nem sequer chega a germinar a terra, pois não encontra lugar no coração do ouvinte. E o solo pedregoso? Outras pessoas ouvem com simpatia a palavra de Deus e até aparentam receber bem a mensagem de fé em Jesus Cristo, mas quando enfrentam dificuldades, logo abandonam a fé. São superficiais e demonstram satisfação ao ouvir o Evangelho e as coisas boas que provém de Deus. Mas quando vêm os problemas, logo desistem. O sol quente das lutas por causa da fé acaba secando os brotos, porque não tem raízes firmes. O solo com espinheiros
Essa terra está dividida entre boa semente e os espinhos, de ervas daninhas ao redor. Não há um comprometimento total com a palavra recebida. A pessoa escutou a mensagem de Deus, mas dá mais ouvidos aos seus próprios interesses e às paixões momentâneas e não permite que ela cresça. A semente tenta desenvolver-se, mas é sufocada pelos espinhos das preocupações mundanas. E finalmente o solo fértil é um tipo de solo em que a boa semente é bem recebida. São os corações onde a palavra de Deus é acolhida com amor e fé. Nestas pessoas o evangelho é bem incorporado, pode crescer e produzir muitos frutos. Esses que ouvem a palavra e compreendem pela fé são pessoas que produzem frutos em grande quantidade, pois multiplicam a semente recebida, comunicando a outros a mensagem de Cristo. A palavra preenche tanto a sua vida que ela se alastra aos outros à sua volta, espalhando a boa semente. Que tipo de solo você é hoje? Ficam todos com Deus, ficam todos na paz.